Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor João Edson, da Igreja Fonte Água Viva, em Arroio do Meio, e hoje eu quero fazer um vídeo diferente. Eu quero fazer um vídeo sobre assuntos espirituais, né? O assunto espiritual que eu quero falar hoje é sobre exorcismo, expulsar demônios, espíritos imundos. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2025 e eu creio que Deus vai estar operando na sua vida, pelo milagres, vai estar fortalecendo o teu espírito, porque hoje nós estamos num mundo, no mundo acontece muitas coisas. Mal começamos o nosso ano, e já aconteceu muitas coisas que não esperava. Tempestades, muitos acidentes, principalmente no trânsito. Então, eu acredito que Deus quer revelar algo importante para você para este ano. E eu quero comentar algumas experiências que eu tive na questão de expulsar demônios através da oração, através de pôr as mãos, através de pensamentos, através de olhares, através da Bíblia, da palavra, através de revelações, e através também de interceder, orar pelas casas. Então são experiências. A gente acredita que de expulsar demônios só tem um tipo, que é a oração, colocar a mão. Então tem diversos modos. Deus trabalha com diversos modos e ferramentas. Ele nos concede essas ferramentas através do poder de Deus, através do Espírito Santo, através de Jesus. Eu quero testemunhar e deixar essa experiência espiritual, que você tire dúvidas e tire as conclusões e tire as tuas curiosidades, que você possa entender. Eu acredito, primeira coisa, que demônios não sejam almas ou espíritos de pessoas falecidas. Eu acredito que os demônios, espíritos mundos, são os anjos que foram expulsos junto com Lúcifer, expulso no céu. A Bíblia diz que Lúcifer, o anjo de luz, ele foi expulso e ele levou a terceira parte dos anjos de Deus, E como o Lúcifer, o anjo de luz, veio para a terra, ele se transformou no diabo, no demônio, no nosso inimigo. E os anjos que vieram junto com ele, eu acredito que foram transformados em demônios. Eu não acredito que sejam pessoas falecidas, mortas, que essas almas ficam penando por aí, andando por aí, atormentando. Não acredito nisso. É triste, a pessoa faleceu, e dizendo que a sua alma, essa pessoa falecida, é um demônio, A pessoa faleceu, deixa ela descansar, Então eu acredito nisso. E os demônios são anjos rebeldes. Uma das minhas experiências, talvez mais antiga, que eu me lembro, eu vou tentar lembrar, talvez não vou lembrar de todos, talvez quando lembrar eu faça outro vídeo, mas uma experiência que eu tive espiritual foi quando eu devia ter uns 16, 17 anos, tempo que eu ia a pé ou de bicicleta para a igreja. Eu saí de casa do pai, da mãe, ia até no centro de Arroio do Meio, a pé, e uma dessas voltas para casa, era de noite já, eu estava caminhando na R130, e quando estava chegando eu estava refletindo sobre a palavra de Deus, e quando eu estava chegando na escuridão do asfalto, na curva da ventania, eu estava chegando, passando do último poste de luz, veio na minha mente: por que você está pensando em Deus se você está entrando na escuridão? E eu já repreendi, E eu fui caminhando naquela escuridão e ligando a minha mente a Deus, E quando eu estava indo, veio na minha mente um espírito, ele me dizer: olha para aquela árvore, a árvore estava na minha frente, olha para aquela árvore que eu estou lá te observando. E quando eu levantei minha cabeça assim, quando eu fui para olhar assim, eu já comecei a cantar um hino. O hino que eu cantei naquele momento foi: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E quando eu cantei esse louvor, o inimigo ficou furioso,
porque lá naquela curva da Ventania, né, no curvão, tem os parapeitos que percorrem a curva do asfalto, e ele deu um soco naquele parapeito, deu um estralo, deu bum! E na hora que deu aquele soco, os cachorros das vizinhanças começaram a latir, né? Daí eu falei, não gostou de um louvor? Não gostou? Eu comecei a cantar mais alto. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal. E eu comecei a cantar aquele louvor lá, aquela opressão, aquele incômodo que eu estava caminhando naquela noite, naquela escuridão, sem luz, né? Saiu, né? Se sentiu uma grande opressão. Então quer dizer que o louvor expulsa demônios. O louvor, a adoração a Deus expulsa espíritos imundos. Como aconteceu naquele momento comigo e como está no relato da Bíblia, né? Quando Saul é atormentado por espíritos imundos, Davi tocava a harpa e os espíritos iam embora. Daí agora me lembrei de outra experiência espiritual, quando eu era mais novo. Não sei se talvez eu tinha 12, 13 anos, 14. Eu estava numa casa de uma senhora, né, sentada no sofá, na sala, e desse sofá dava a visão para o quarto da senhora, né? E nós estávamos numa semana de uma campanha de libertação da senhora, né? Eu estava sentado de frente para o quarto, com a porta aberta, e eu vi que ela olhou para mim, mas já não era ela, era um espírito imundo, né? Um espírito mundano que estava nela, e ela começou a me chamar, né, para ir lá, né? Eu vi que não era ela, né? Eu sabia que era um espírito, um demônio me chamando, e eu não fui, né? E naquele momento eu reparei e já comecei a cantar um louvor. Não me lembro que louvor eu cantei, mas quando eu comecei a cantar aquele louvor, aquele espírito começou a fazer ela gemer, se oprimir, se esfregar o corpo. Ela começou tipo assim, uma ardência, né? Isso aconteceu no momento que eu estava louvando a Deus. Ela começou a se oprimir, se apertar, assim, se esfregar, né? Meio pedindo para mim parar de cantar aquele louvor. Eu cantava. E eu logo fui chamar o pai e a mãe e a minha tia, né? E eles foram lá, oraram e continuaram a expulsar o demônio. Foi uma campanha de libertação. Então, quando tem uma opressão, algum espírito, o louvor é uma arma, uma ferramenta de expulsar demônios. Uma outra experiência que eu tive também foi quando, acho que eu tinha 18, 19 anos, eu estava fazendo uma campanha, uma vigília para o Senhor Jesus, o Senhor Deus. Eu estava fazendo uma madrugada, uma noite inteira para Deus. Então eu voltei do serviço da Docile, quando trabalhava na Docile, e preparei na sala, né, uma cadeira para me sentar, peguei a Bíblia e um rádio. E um rádio eu estava escutando louvor, a madrugada inteira, orando, escutando louvor e lendo a Bíblia. Estava lá, o rádio ligado, uma rádio evangélica gospel, escutando, sentindo a presença de Deus. Mas um momento ali, eu senti um arrepio. Quando eu senti aquele arrepio, né, no rádio, parou a música, parou a programação e deu aquele barulho, tipo um ruído, um rugido do espírito do demônio no rádio. Ele deu, e logo depois do ruído começou a tocar uma música secular, né? Uma música não cristã, música secular, que era bem tocada naquele tempo. Agora não lembro qual era a banda, uma banda bem famosa, que me lembro, e a música também. E que deu aquele ruído de um monstro, de um demônio, logo em seguida, em segundos, deu aquela música, e nesse 40 segundos eu ergui minha mão e repreendi. Expulsei aquele espírito do mal, o demônio, porque eu senti que era. Eu senti o arrepio, ele deu um ruído na rádio e logo veio uma música secular. E quando eu repreendi, expulsei ele, aquela música parou de tocar e começou a dar aquele chiado da estação, né?
Então daí eu levantei, estava na minha sala, na casa pequena, que esse tempo era pequena, a casa da mãe e do pai. Então eu fui lá, coloquei na estação correta, eu vi que mexia na estação, né? Então eu fui lá, mexi, botei de novo na estação que estava escutando a rádio, gospel, e sentei, né? Sentei e continuei orando, continuei lendo a palavra, isso de madrugada. De repente, senti de novo, só que dessa vez não era somente que eu senti. No quarto da minha irmã, eu tinha 2 pulos, né? Dormindo com a minha irmã, eles também sentiram. E tanto que elas pularam da cama da minha irmã, saíram correndo bravas, latindo pro rádio. Latindo. Brava. E daí isso foi em segundos, né? Daí do rádio elas correram e foram para o quarto. Começaram a latir para cima, direção da beliche, onde que eu dormia, né? Na beliche de cima. Embaixo dormia meu irmão, que naquele momento não estava, e em cima dormia eu. E eles começaram bem brabo a latir, né? Eu chamei a atenção das cachorras. Agora também não me lembro o nome das cachorras, mas eu pedi pra Mana, a Mana se lembra, pra mãe e pro pai também. E elas pararam e voltaram para casa. Então aconteceu, eu senti a presença no rádio, as cachorras também sentiram, foi direção da rádio, latiram, e o inimigo, o espírito mudando que estava lá, ele saiu da rádio e foi em cima da minha cama. Só que eu não sabia naquele momento que ele estava na minha cama. Eles latiram, tipo, os cachorros expulsaram aquele espírito. E ele foi lá, tá? Daí eu chamei a atenção dos cachorros, elas voltaram pra cama, pro quarto da minha irmã. E eu voltei sentado de novo na cadeira. Só que daí tá na cadeira, começou na minha cama. Como se alguém estivesse pisando na minha cama. Eu peguei, levantei, entrei no meu quarto, olhei pra cima da beliche, não tinha barulho nenhum. Daí voltei pra cadeira e continuei a minha vigília de novo. Mas daí pensa como é que eu fiquei indignado, bravo com ele. Mas peguei toda a autoridade, levantei daquela cadeira e fui no meu quarto, levantei minha mão e repreendi o espírito do mal. Repreendi. E eu expulsei ele através do nome de Jesus. Falei, não tem poder sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre o meu quarto, sobre qualquer aparelho, né? Eu repreendi aquele mal com toda a autoridade que Deus nos tem dado, e ele foi embora. Ele não veio nos atormentar. Ele não senti mais a presença dele, mas senti uma paz. E quando eu estava voltando para a sala, meu pai acordou. Daí eu contei para o pai a situação. Meu pai foi orar, e ele orou lá, e na oração ele recebeu uma palavra, e ele me entregou a palavra. E eu disse que isso aconteceu porque eu tinha um grande propósito de um dia ser pastor, né? Pastor de Deus, fazer a obra do Senhor. E então o inimigo já estava querendo me oprimir porque eu estava fazendo uma vigília, né? Então a oração, né? A autoridade que Deus tem dado, determinar, expulsar da nossa casa, ele vai embora. Uma ferramenta. Um outro também, que lembrei de passos. Um outro momento foi num retiro, que nós tivemos que conseguir um local bonito, um lugar assim, meio à natureza. Só que nesse local ali, nesse espaço, tinha a sala enorme, né, com palco, tinha cadeiras, cozinha, churrasqueira, banheiros. Então foi um local muito bom para fazer nosso retiro. Só que do lado, outra parte desse espaço, tinha uma sala. Lá na sala ficamos sabendo que a gente não podia entrar lá porque tinha utensílios rituais de uma religião. Então lá a gente não podia mexer. Então lá foi uma maravilha. Às vezes quando escuta alguns louvores que foi tocado naquele retiro,
me dá uma saudade e me dá boas lembranças, né? Aquele tiro é maravilhoso, o tiro é bom, que a gente brinca, se diverte, a gente pula, dança, busca a presença de Deus 3 dias, né? E se não me engano, não lembro se foi na primeira noite, as meninas estavam numa parte desse espaço, né? Esse salão, dormindo, e os meninos estavam numa parte maior, que era o salão do retiro, tinha o evento principal, né? Nas barracas, em colchonete, né? Dormindo, e as meninas na outra parte. Então, até aquele momento eu não tinha dormido, estava na minha baraca, e de repente começamos a escutar barulho bater na janela, pá, pá, pá. E sim, pra ver que é algo espiritual. E as meninas ficaram com medo, né? Elas me chamaram, elas falaram que tinha alguém batendo ali na janela. Eu fui ver que não era pessoas, né? Porque eu fui lá, né? E repreendi, e a opressão era tanta que as meninas ficaram com medo. E eu comecei a espiar para fora, olhar, não tinha movimento de nenhum animal, nenhuma pessoa. E daí, de repente, quando eu estava em pé, né, observando, cuidando, as meninas estavam com medo, fiquei cuidando até que as meninas descansassem, pudessem dormir. Uma hora, na nossa sala, o espírito tinha um papelão, porque na janela tinha uma janela quebrada naquela porta, tinha um papelão cobrindo, tinha um buraco na janela, o vidro quebrado, e deram um soco naquele papelão, um baita soco, acordou os meninos, as meninas ficaram apavoradas, e dá pra ver que não era uma pessoa, que se fosse alguém tocasse e bater com o braço, a gente vê o braço da pessoa, né? A gente ia ver algum movimento, e quando ele deu aquele soco lá, que o papelão saiu, assim, eu já consegui ver pra fora, não tinha nenhum movimento. Daí eu comecei a repreender o espírito do mal, comecei a repreender, dizendo que o local era o local preparado, Jesus nos tem preparado para um encontro com Ele. Aqueles espíritos estavam indignados por não estar usando aquele espaço. Eles queriam ocupar de novo aquele espaço, mas não tinha expulsado dele daquele local. Daí de repente, né, depois de tudo que expulsei o inimigo, né, subi em cima do palco, que nós estávamos usando como altar, subi e fiquei observando. Até as meninas dormirem, os meninos dormirem também, fiquei assim, cuidando, de vigia, o atalaia. Daí de repente, de todo aquele telhado, de todo aquele espaço, o inimigo começa a caminhar em cima do telhado, bem em cima de mim. Talvez isso não é espiritual, não é coincidência, nada. Totalmente especial. Eu podia estar caminhando lá para trás, no outro canto não tinha ninguém. Eu podia estar caminhando lá perto dos banheiros. Eu podia estar caminhando em qualquer parte. Mas ele começou a caminhar bem em cima de mim para atormentar e para colocar uma pressão, né? E eu falei, tu acha que eu tenho medo, inimigo? E eu já acendi minha mão, comecei a repreender. Uma oração forte. Expulsei ele através do nome de Jesus. E as outras noites tivemos, né? Tivemos sexta para sábado para dormir. Outra noite foi bem escuro, tranquilo, e foi uma bênção. Ganhamos almas, pessoas aceitaram a Cristo. Isso foi em 2012. Agora não me lembro o ano, mas eu devia ter uns 21, 22, 23, 24, 25, uns 25 anos eu devia ter. Agora estou com 37. Então, para ver que o inimigo, ele vem nos atormentar, né? Vem nos perturbar. Imagina, não quer perder o espaço, né? Agora eu vou contar umas experiências que tivemos. Também acho que foi ali por 2008, 2009, por aí. Foi quando 2 meninas novas, nunca tido em igreja, para mostrar que não era invenção, né? Não era um teatro, que era algo espiritual mesmo. 2 meninas novas de mesma idade, não me lembro que idade elas tinham, mas eram pré-adolescentes, deviam ter uns, sei lá, 11, 12 anos por aí.
E nós estávamos com o outro, de repente, nas duas, que eram amigas, as duas ficaram endemoniadas, né? E nós estávamos com visita, estávamos com missionário, pregadores. E elas começaram a se demoniar lá, se fazer com as mãos assim, e jogava as cadeiras. Foi um rebuliço. E os missionários oraram, os pastores oraram. E eu comecei a repreender e nada, não saía. De repente, Deus revelou, né, para a ministra, que é minha mãe, e ela foi lá e pediu o nome dos demônios. O nome dos 2 demônios. E tinha um que parecia uma lagartixa assim, esfregando no chão, parecia uma cobra, né? E os 2 espíritos se revelaram nos seus nomes, e ela expulsou pelo nome daqueles demônios, expulsou através do nome de Jesus. E eles foram embora. Então nós repreendemos, colocamos a mão e fizemos diversos tipos de orações e nada. Mas quando foi revelado o nome dos demônios, com autoridade, através do nome deles, eles foram expulsos, né? Tem uma teoria que não podemos dar corda primeiro, podemos conversar, que isso não é de Deus, mas tem alguns momentos que é necessário conversar com os demônios para saber o que eles querem, saber o segredo deles e saber quem está atuando nas pessoas, né? Para a gente ter mais conhecimento e assim ter mais autoridade para expulsar. Caso contrário, isso não ia acontecer com Jesus quando expulsou as legiões que estavam conversando um com o outro, Jesus e os demônios conversando. Então era uma conversa que era uma ferramenta para expulsar, né, o demônio, né? Que qual falou, eu sou a legião, o demônio falou, né, para Jesus, né? Então tem conversa. A conversar com um demônio, pedir informações, né? Pedir porque que ele quer fazer, não é da carne, muitas vezes espiritual. Só que as pessoas estão oprimindo hoje essas ferramentas, dizendo que isso não é de Deus. Podemos conversar com Deus, é orar, vai expulsar e vai embora. Não, irmãos, sejam espirituais. Então, foi através de uma conversa entre o Espírito de Deus e o demônio que o demônio foi embora naquelas meninas, né? Para ver que não é nada combinado, que o mundo espiritual é verdadeiro. E nessa situação também, eu quero contar sobre essas conversas com o demônio, com os espíritos. Tivemos 2 momentos, 2 pessoas diferentes, 2 homens, que os espíritos se manifestavam, isso foi dentro da igreja. O espírito se manifestava, chegava assim, levantar os olhos, né, para cima, né? Levantar os olhos para cima, e nós orando, e começamos a conversar com o demônio, pedimos seu nome e pedimos o que ele estava fazendo com essa pessoa e como ele entrava nessa pessoa, né? Daí o demônio disse como e por quê, e quais os motivos, quais brechas que essas pessoas davam abertura para ele entrar, né? Daí quando nós ficamos sabendo as ferramentas dele, nós expulsamos ele através do nome de Jesus, sabendo, usando o nome dele, dando a autoridade de Jesus para expulsar aquele demônio, né? E assim, quando a pessoa voltou ao normal, nós falamos para a pessoa, ó, isso que você está fazendo, que o espírito do mundo, o demônio entra em você. E as duas pessoas ficam assim, como é que você sabe? O demônio revelou, né? E assim as pessoas tiveram cuidado de não fazer mais aquela ação, aquele atos, para dar brecha para o inimigo. Então, conversar com os demônios, pedir informações, são estratégias, né? São estratégias de expulsar os demônios. Não é errado. Também não vamos dar brecha, não vamos fazer um circo. Não vamos fazer um circo à igreja, qualquer local aí, querendo conversar com o demônio, que você pode ser. Tem que ser algo espiritual, algo de revelação divina de Deus. Estratégia de Deus, não da carne. A carne vai dar espaço para o inimigo. Quando o inimigo dá espaço para o inimigo, ele faz circo, ele faz bagunça. E daí tivemos essa situação, né? Uma situação que o espírito dizia que ele entrava por causa da pornografia e por causa de antigos trabalhos feitos, né? Daí teve outro rapaz que o espírito entrava nele quando esse jovem ia para o cemitério, né? O jovem ia para o cemitério, na verdade o espírito mudando levava ele para o cemitério, né? E dava brecha, né?
E daí esse espírito, ele fazia esse menino voltar para casa com velas, com flores, né? Com imagens dos cemitérios. Ele o espírito fazia imagens em casa, né? E um dia, quando depois, no tempo, né, eu estava na casa desse jovem, né, conversando com ele, com a mãe. Daí o menino, um outro rapaz, que é irmão dele, é macumbeiro, quando ele viu que nós estava falando sobre Deus, falando sobre Jesus, ele começou a tocar uns batuque, né, músicas rituais no quarto dele. E eu vi que isso era para perturbar. Então eu peguei, levantei, só coloquei assim a mão, assim, ó. Só coloquei a mão sobre a porta, porque o quarto dele estava fechado. Ele estava no quarto, nós na sala. Eu fui lá, só coloquei a mão assim, sem orar, só em espiritual, só em pensamento. Coloquei. Tô indo, filha. Eu só coloquei a mão, sem orar em voz alta, em pensamento. A som parou na hora. E a família que estava ali ficava assim, que unção, que autoridade, que oração poderosa, que mão ungida. Não eu, né, mas o Espírito Santo de Deus. Então a gente não precisa ter muito barulho e aquela oração, né, e aqueles escândalos assim, para expulsar um demônio. Quando teve a oração mais fervorosa, teve momentos que o demônio saiu quando ficamos sabendo os nomes. Tem vezes que só colocar a mão ele sai, talvez só com o pensamento ele sai, só com os olhares ele sai. É uma experiência que eu tive já. Teve momentos também que fomos expulsar os espíritos numa moça, né, uma irmã, e a gente via que a gente expulsava um espírito, saiu um espírito e tinha outro. A gente tinha diversos espíritos, né, aquela moça, aquela irmã lá. A gente via porque o espírito saía e vinha um outro. E cada espírito tinha uma característica de falar, de se movimentar, né, de fazer gestos. Então a gente foi expulsando até chegar no mais forte, né. E o mais forte, que era o demônio-chefe daquela casa ali, que ele entrou, né, ele expulsou diversos. Daquele mais forte, ele se fez forte, não quis sair, né, ele negava. Aí o Espírito Santo me revelou. Daí eu peguei a Bíblia, minha Bíblia, abri e botei a Bíblia sobre o peito daquela moça lá, né? E aquele espírito começou a sair através de tossidas, de guspe, né? Através de suspiro. Coloquei a Bíblia, aquele espírito se queimou, né? E foi expulso. E também outro momento, com outro jovem, né? O espírito também foi outro momento, né? Agora me lembrei da Bíblia, né? Outro momento também, o demônio se incorporou no jovem dentro do culto e o demônio começou a fazer aquela pessoa bater a cabeça, né? Ele batia a cabeça no chão, pá, pá, pá. Daí o Espírito Santo me revelou e batia a cabeça. Daí o Espírito Santo me usou, peguei novamente a Bíblia e coloquei a Bíblia sobre a cabeça dele, sobre o corpo. E ele começou a beirar, dizendo que aquela Bíblia, que aquele negócio na cabeça dele era quente, forte, e era para tirar, né? E eu falo, então toma a palavra de Deus. A palavra de Deus é fogo, poder, autoridade. Ele disse, tira isso que tá me queimando, assim o Espírito falava, né? Até que ele foi embora. Então, que eu me lembro, essa duas experiências que os demônios saíram através da Bíblia, da palavra, né? Por isso eu acredito muito na Bíblia, né? No material, né? De manusear a Bíblia, né? Isso eu acredito muito. Hoje em dia eu estou muito para aqueles cristãos que têm os aplicativos nos celulares, que eles abrem ali e entram, né? Talvez Deus possa atuar através dessa palavra, modo de forma de trabalhar através desses aplicativos, mas eu dou mais preferência ao manual, a manusear as folhas, né? A gente consegue aprender mais rápido, a gente consegue decorar mais. E também sobre tinha uma moça também, uma irmã, que o Espírito se manifestava nela através do louvor, através do louvor, adoração. E a gente vê que o Espírito se manifestava, né? E tinha um certo momento que ele se manifestou e fomos orar lá, repreender, e a pessoa caiu, né, no chão, o demônio fez a pessoa cair, e começamos a repreender. O Espírito Santo me revelou o porquê.
ela tinha tanto... Porque aquela moça lá, ela... Cada culto, assim, por período, assim, por vários momentos, tivemos que expulsar o demônio dela, né? Porque os demônios se manifestavam na vida dela, nos cultos, né? Então tivemos vários exorcismos, assim. Daí até que um dia ela deitar no chão, né, se manifestando, né, orando ali junto com o seu, que tempo acho que era noivo, né, namorado. O 10% me revelou o porquê aquele espírito, aquele demônio que atormentava ela, por causa de um anel, né, por causa de um anel que ela tinha, noivada, não, perdão, não quero me enganar, era um anel que eu tinha ganhado na primeira comunhão, uma conhecida dela, e o Espírito me revelou, eu falei pra ele, ó, o Espírito entra nela por causa desse anel aqui, ela deve tirar esse anel, se tirando esse anel, ela vai ser liberta. E da expulsão foi revelado, ele saiu com o demônio, através também de guspe também, de tosses, que eu, se não me engano, eu coloquei, eu acho que uma água ungida, um óleo ungido, né, o espírito saiu. Depois, quando ela voltou ao normal, eu contei qual o motivo, o Espírito Santo me revelado, qual o motivo que ela entra, o Espírito entra naquela pessoa, né, por causa do anel que ela tinha. Só que eles não acreditaram muito porque aquela moça tinha muito apego por aquele anel, né, porque ela tinha ganhado aquele anel na primeira comunhão da Dinda dela, né? Só que essa Dinda é espírita e deu esse anel para proteger ela, né? Então, o mundo espiritual não se brinca. Só que eles não acreditaram, eles não tiraram. Na verdade, eu fiquei sabendo a história depois, a história do presente desse anel. E um grupo de mulheres, né, ela também se manifestou e estava com aquele anel. E a ministra que estava orando intercedeu por ela, repreendeu, e quando ela repreendeu, o anel quebrou. A aliança quebrou. Daí sim eles acreditaram na profecia, na revelação que foi dada à minha pessoa, que o problema era a aliança, era o anel, né? Ou também uma outra manifestação que teve, né? Um rapaz jovem estava vindo no culto, daí eu estava orando para as pessoas e quando vi aquele espírito incorporou na pessoa, ele estava quieto em silêncio, né? E parecia que ele estava crescendo assim, ficando grande. Eu parei na frente, através do espírito, não seguindo o protocolo, nada, não seguindo uma regra. O Espírito Santo me revelou, só com os olhares, olhando para os olhos daquela pessoa, aquele demônio saiu. Não precisei colocar as mãos, não precisei fazer uma oração alta, não precisei pegar um lenço, um óleo ungido, algo assim. Só com os olhares aquele demônio saiu. Saiu que a pessoa caiu e depois levantou, voltou liberta. Então não tem uma regra assim, tipo, né, vou expulsar o demônio. Como eu falei agora, através do louvor, através de estender as mãos, expulsar o demônio, através de pensamento, através dos olhares, né, através de revelação. Então tem diversas formas. Vou falando, vou me lembrando aqui, tá? Daí também tinha outro jovem, outro rapaz, outra história, outro jovem, não é esses que eu contei, outra pessoa. Ele, um dia, estava no culto, a ministra e o bispo foram viajar e estavam cuidando eu do culto. Estavam alguns irmãos líderes da igreja também, e um demônio se manifestou. Ele se manifestou com muita autoridade mesmo. E a mesma situação daquela moça, a gente tinha que expulsar diversas cadeias de demônios, né? Primeiro se manifestava o demônio mais fraco, primeiro, depois o segundo. Então tinha escalas de autoridade de demônios, né? E a gente tinha que expulsar um por um, né? E quando chegou o chefe, né, do demônio, né, nós estávamos repreendendo, orando, né, e tinha o obreiro segurando ele, né, expulsando. Daí uma hora ele falou que ele ia sair, tá bom, ele ia sair, mas no próximo domingo,
No domingo seguinte ele estava presente de novo. Ia fazer um reboliço, né? Daí eu falei pra ele, tá bom, pode ser? Domingo onde se vê então. Falei pra ele, tá, sai agora em nome de Jesus. Domingo a gente vai se encontrar de novo. Daí o demônio saiu, né, o grande saiu e o jovem foi liberto. Daí aconteceu, como nós tínhamos um desafio marcado para domingo, o demônio falou que ia voltar, próximo culto, domingo, nós fizemos uma campanha, né, de oração na igreja. Agora, eu sei que eu me lembro, era eu, a minha irmã, meu cunhado, e não me lembro se tinha outra pessoa, não me lembro. Eu sei que nós estávamos orando, não sei quantos era toda semana até domingo, ou alguns dias da semana orando na igreja, cada um em cada canto da igreja, orando, né? Para que a gente venha ter autoridade para expulsar aquele demônio, aquele espírito mal que estava atuando naquele jovem. E nós nessa campanha de oração, num sonho que eu tive, os espíritos se revelaram, os espíritos que estavam atuando naquele jovem se revelaram os nomes, né? Os nomes dos demônios. E quando eu acordei, eu peguei e anotei no papel os nomes dos demônios. E também, a minha irmã também, que estava junto nessa campanha de oração, também teve um sonho que os demônios que estavam agindo naquele jovem também revelaram seus nomes, né? E ela também notou os nomes dos demônios. Daí chegou no domingo, nesse domingo que foi marcada a guerra espiritual. O demônio chegou naquela pessoa. Eu estava preparado para pregar, eu estava já preparado espiritualmente, né? E o que o demônio se manifestou, eu vi que era o demônio mais fraco, né? Daí eu cheguei e falei para ele, não, pode ir embora, pode ir todos os demônios pequenos, fracos, pode todos ir embora agora, eu falei, né? Que veio o grande, o chefe, vem agora. Daí ele veio, se manifestou, o chefe grandão, né? Eu falei para ele, agora tu me agarra, tu me segura. Falei para ele, pega me agarra, me aperta. E ele dizia que não queria. Daí eu falei, mas agora, em nome de Jesus, tu vai pegar e me segurar. E daí ele veio esse meio tímido, ele pegou, me apertou, assim, daí eu falei, aperta mais forte. Daí quando ele foi me apertar, ele começou a beirar, gritar, como se estivesse sendo queimado. Daí eu só assim, só parado assim. Eu não precisei orar, não precisei nada. Claro, esse foi um trabalho de oração, né? Não foi somente, mas as 3 ou 4 pessoas que estavam orando na igreja, teve a revelação do sonho. E aquele demônio saiu. Daí determinamos a derrota do demônio, que nunca mais vai atormentar esse jovem. E expulsamos ele. Nunca mais aquele espírito, aqueles demônios vieram atormentar a igreja através daquele jovem. Porque ele foi determinado, ele desafiou nós, aceitamos o desafio, fizemos uma campanha de oração, intercessão e expulsamos todos os demônios. Cada nome que foi revelado a gente expulsou, né? 10 nomes, expulsamos o chefe. Quero contar outra história também. Isso, na verdade, contei situações que aconteceram em casa, aconteceu na igreja, aconteceu na casa de alguns irmãos, né? São fatos. Agora eu quero contar uma situação que aconteceu em uma escola onde eu trabalhava. Tinha um menino, pela idade dele, ele tinha uns 6 ou 7 anos, algo assim, por aí, mais ou menos, 6 ou 7 anos, talvez menos, talvez um pouquinho mais. Quando ele me via, ele se transformava. Eu passava no corredor, de frente para a porta da sala dele, ele me via e ficava me encarando. E quando tinha 1 hora para cuidar da turma dele, que era aquela revisão lá de intervalo, até começar as aulas, ele tinha 1 hora. E quando eu entrava naquela sala, aquele menino aprontava, brigava, fazia confusão, me desafiava. Daí que fazia? Colocava de castigo, chamava a atenção dele, advertia ele, levava para a direção, fazia combinação com ele, né? E daí uma hora dessa eu conversei com a direção. Claro, ele já tinha alguns históricos antes também, algumas situações assim. Só que lá na escola, naquela escola que eu tava,
até conversei com a direção, e daí chegamos a opinião, questionamento que ele fazia isso só quando me via, não estava dentro da sala. Os professores daqueles momentos lá, ele não fazia isso aí, só quando eu estava lá. Então daí que eu percebi, um dia eu estava na sala e ele me viu, já pegou um lápis de uma coleguinha e quebrou o lápis e ficou me olhando. E a menina começou a chorar, fui lá chorar, veio na minha pessoa e fiz a queixa. Daí eu chamei a atenção dele, cobrei dele, e ele foi lá pra minha mesa. Minha mesa pegou minha mochila. E ele pegou a mochila pra tocar no chão, e eu fui lá, segurei a mochila. Eu falei, não, isso aqui tem meu notebook, porque tinha meu notebook dentro da mochila. E segurei. Eu vi que já era espiritual. Todo que esse momento tá acontecendo, eu com ele era espiritual. Eu segurei a mochila, olhei pra ele. Eu só olhei, eu não fiz careta, eu não repreendi ele, eu não xinguei ele, mas fiz uma oração em pensamento. Eu segurei a mochila e fiz em pensamento. Em nome de Jesus, demônio, sai desse jovem, mas em pensamento. Aquele pensamento teve uma autoridade, que aquele espírito mal saiu daquele jovem. O jovem olhou para mim assim, largou a mochila e começou a chorar. Então não temos um protocolo de exorcismo, de expulsar demônios. O Espírito Santo revela tantas coisas que eu fiz para aquele menino parar, nada, mas foi só em pensamento. Eu fiz aquela oração em pensamento, aquele menino, daquele momento, nunca mais me perturbou, nunca mais me incomodou, tanto que às vezes que ele vinha, me abraçava e ficava alegre quando ele me via, né? Então, às vezes, nem sempre, meus amigos, quando um jovem bagunça demais, atormenta a escola, atormenta a direção, algumas vezes não é por falta de disciplina ou por falta de educação, muitas vezes é espiritual. Muitas vezes, tenho diversas experiências. Estou contando algo mais de expulsar demônios, né? Então, nem sempre, qualquer lugar, loja, empresa, qualquer lugar, alguns empecilhos, alguma perturbação, não seja cúmulos de trabalhos, cúmulos, falta de obediência, falta de educação, falta de aprendizagem, algumas vezes é espiritual. Na verdade, eu tenho diversas experiências espirituais em expulsar demônios malignos, mas estou te contando só os mais especiais, assim, que não foi assim de protocolo, assim, de uma oração normal e algo assim, mas foi ferramentas diferentes. Por isso, destacando esses momentos, essas ações de expulsar demônios. Teve um momento que, agora não me lembro também, um pouquinho, deve ser ali por 2018, 2017, 2016, 2015, por aí. Acho que foi 2017, Eu estava com um missionário aqui em casa, estava aqui pousando, né? Ele estava fazendo campanha na igreja. Ele falou pra mim assim, Deus quer que a gente vá fazer uma visita numa irmã lá da sua igreja, ela tá precisando. Eu falei, tá bom, vamos lá então. Fomos lá bem no interior, chegamos lá, o Espírito Santo começou a nos revelar. E eu não sabia nada da situação, né? Daí que eu falei pra aquela mãe, Deus me fala que tem um espírito que atormenta o seu filho. Esse espírito, ele fica embaixo da cama. E ela concordou. Ela disse que o filho dela diz que tem espíritos debaixo da cama e ele nos chama, dizendo que tem bicho debaixo da cama. E tanto que esse espírito já puxou ele para baixo da cama, né? E tanto que nem quer dormir mais na cama sozinho. Ela confirmou. Daí, através de expulsar, através de uma visão espiritual, Deus me tem dado a autoridade de eu morar através de uma flecha. A oração era uma flecha. Então eu peguei uma flecha espiritual e toquei naquele quarto, num canto lá que o espírito estava naquele momento alojado. Eu toquei assim no quarto, aquela flecha espiritual, e quando de repente aquele menino, era pequenininho menino, sei lá, tinha uns 4 anos, né?
por aí, uns 4 anos, 3, 4, é pequenininho. A criança saiu do quarto, num outro quarto, né? Tipo assim, a flecha espiritual foi pro quarto pra tirar o demônio, né? E o menino saiu com uma mão assim na barriga, meio se, vamos dizer assim, arrastando a perna, assim, como se fosse atingido, como se fosse a flecha que foi lá, atacou o espiritual aquele menino. Aquele menino veio se mancando, arrastando a perna. Ele para nossa frente, eu olhei pro missionário, olhei para a mãe, nós entendemos o que está acontecendo. Daí aquele menino veio na minha direção, botei a mão assim sobre ele, e o menino, tipo, o espírito se moveu, tipo fosse um touro, assim, um touro, né? Nós fizemos oração e repreendemos aquele espírito mau, né? Estava atormentando esse jovem, estava atormentando essa criança, né? E graças a Deus, aquele jovem nunca mais teve atormentação embaixo da cama ou no quarto, né? Ele foi liberto. Agora eu quero terminar. É quase 1 hora de vídeo. Interessante, mas tomara que esse vídeo você goste. Você possa comentar, compartilhar. Algo um pouco diferente que a gente não vê na mídia. Falar sobre essa experiência espiritual. Eu quero comentar experiências agora assim, que eu tive na parte da minha família. Foi mais recente. Um dia eu estava com a minha filha brincando na praça. Quando chegamos na praça lá, do lado do banco de balançar tinha umas oferendas, e debaixo dos balanços também tinha umas velas queimadas. Daí, como a minha filha queria brincar, eu pensei, não vai acontecer nada, vou brincar e essa oferenda, esse ritual não vai chegar na minha família. Daí ficamos brincando, divertindo, fomos embora. Daí, a partir daquele dia, as noites da minha filha foram noites que ela foi atormentada do espírito. Ela olhava para os tetos e dizia que via bicho voando. Ela olhava com os olhares assim, com muito medo. Até perto, quando a mãe ou eu estava junto, principalmente quando a mãe estava junto, ela dizia que tinha muito medo, que tinha um bicho. Tanto que ela disse que tinha um bicho atrás da porta, né? E muitas vezes ela estava desesperada, assim, chorando, estava com medo. Tinha que dormir no quarto. Daí eu me lembrei lá daquele dia da praça. Mas foi por uma semana assim, que ela ficou muito atormentada, eu orando, repreendendo, né? Os espíritos estavam atormentando ela. Daí de repente um dia ela acordou desesperada, bem desesperada, dizendo que tinha um bicho no quarto. Eu acordei, levantei, peguei a minha filha, levei para o nosso quarto e fiz uma oração forte. Repreendi o demônio. Eu chamei seu espírito mal, covarde, atormentando uma criança, atormentando uma pessoa inocente. Eu repreendi toda a autoridade, mas estava tão indignado, estava assim, vou dizer, uma raiva santa, né? Indignado. Eu peguei sem camisa mesmo, eu fui lá para fora, fui caminhando, fui lá na praça dar um chute naquela oferenda, naquelas velas, dar um chute, mas estava tão indignado, mas falo pro espírito mal, mas indignado mesmo que eu tava, né? E quando eu cheguei lá não tinha nada, eu tinha cortado a grama, limpar e tudo, não tinha nada. Mas daí naquela parte eu aproveitei e repreendi toda a oferenda, todo espírito que foi alojado nessa oferenda, essas velas, caiu por terra. Eu repreendi aquele espírito mau, espírito das trevas, repreendi ele. Eu voltei para casa, minha filha nunca mais foi atormentada por espírito. Nunca mais minha filha disse que viu bicho, que viu... até explicava como é que era bicho. Porque no mundo espiritual não se brinca, tá bom? Então essa deixa minha experiência. Só foi experiência, sem explicação, nada. Só contando para vocês o que aconteceu. Que você goste de vídeo e que esse vídeo fortaleça o teu espírito.